Olá, alunos! Este é o professor Donarte em mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia. E a nossa trilha sonora de hoje vai com Mozart, 1756 a 1791. Estaremos ouvindo várias das composições do austríaco, a K216, K112, K376, K48, K378, K19, K219 e K448. É uma série de concertos para violino, sinfonias para violino e piano, dupla de pianos, né? As obras do Mozart, elas levam a letra K na frente porque quem as catalogou, quem as botou em ordem foi o Ludwig van Kiechel, com K, portanto, vai o K na frente. Então hoje vamos de Mozart. Por que não? Para dar um climão à nossa aula. Em nossa aula virtual de hoje, falaremos sobre a estrutura interna do planeta Terra. Vamos considerar esta aula como uma introdução ao assunto, até porque este assunto ele é bastante extenso, se quisermos, tem bastante ciência por detrás dele. Então vamos fazendo assim, com perguntas. Nós nas últimas aulas vimos as esferas que possibilitam a vida no planeta Terra, não é mesmo? A biosfera, ela só existe em virtude das outras três esferas, a saber, litosfera, atmosfera e hidrosfera. Então, eu começo com uma pergunta: até onde o ser humano já viajou em termos de biosfera, vamos dizer assim? Até onde nós já fomos? Ou ainda, o que nós já conhecemos, o que nós sabemos? Pergunta talvez um tanto quanto estranha. Nós temos a célula. Podemos tomar uma célula animal, uma célula vegetal. Basicamente nós temos que a célula ela é composta de citoplasma, membrana e núcleo, não é mesmo? Mas ao olharmos com mais atenção, né? Ou ainda os cientistas estudando com mais atenção, descobriram uma série de partes menores do que a célula. Então nós temos aqui. Nós temos ribossomos, o próprio complexo de Golgi, nós temos a membrana plasmática que eu já citei, a mitocôndria, o lisossoma, enfim, uma série de partes, não é mesmo? O núcleo, que são todas elas menores do que a própria célula. Então, a célula, ela é uma das menores partes de um ser orgânico, né? A própria célula, na sua organicidade, né? Um organismo dos menores que há. Ela tem um tamanho de aproximadamente 10 a 50 microns. Um tamanho muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, um micron, ou ainda o micra, né? No singular, micra, ele é o milímetro dividido por 1000. Mas pesquisadores da Universidade da Califórnia, que fica em Berkeley, no estado de mesmo nome, né, nos Estados Unidos, Califórnia, aí entrou o aspecto, né, da entrada do campus
né, de como é a Universidade da Califórnia, né? Nós temos ali a Sate Tower, né? Aquela torre ali, ela é, né? Quem conhece, olha, ó, essa é a Universidade, né, da Califórnia, né? Considerada a terceira torre com relógios e sinos, terceira torre mais alta do mundo. Ela tem 94 metros, 7 andares. Bonito o campus da Universidade da Califórnia, né? Cada uma das faces daquela torre tem um relógio. E ela foi dada de presente pela mulher de um importante banqueiro. Foi dada de presente à universidade. Essa Universidade da Califórnia, ela é considerada também, curiosamente, a terceira melhor do mundo. E acontece que pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram o menor ser vivo do planeta Terra. O menor. Então, só para situarmos geograficamente, Berkeley é aquela cidadezinha que fica ali no litoral oeste, tá? Aqui, né? No sul temos o México, né? Ao norte do México, então, os Estados Unidos. E aqui ao norte nós temos o Canadá, então, né? Os Estados Unidos entre o Canadá, situa-se ao sul do Canadá, ao norte do México. Aqui o Oceano Atlântico. E aqui o Oceano Pacífico. E aqui, então, a cidade de Berkeley. Só para situarmos geograficamente, né? É uma viagem de 26 minutos de carro da importante cidade de São Francisco. Bom, tá aí a Universidade da Califórnia, né, em Berkeley. Os pesquisadores dessa universidade descobriram o menor ser vivo do planeta Terra, como eu dizia. Aí está ele, né? A imagem desta bactéria. Ela tem 0,09 microns, tá? E ela não tem nome ainda. Os próprios cientistas não sabem muito bem qual é a função dessa bactéria no mundo, né? Bacteriológico aí, eles pesquisam ainda, né? Mas só para que entendamos até onde o ser humano já foi em termos de biosfera, né? O que eu estou querendo dizer, até onde fomos no muito pequeno, ou ainda até onde fomos em termos de limites, sim, né? Porque nós temos os seres complexos, como do reino animal, como um ser humano, qualquer outro animal, né, do reino animal. E aí, para onde é que nós vamos? Pro o mundo do muito pequeno, né? Quais são os limites? Até onde já fomos, não é? Então, esse é um dos limites, né? De nossas viagens pela biosfera, 0,09 microns. Para nós entendermos isso aí, tá, pessoal? A micra, né, que é o singular, né? É igual a 1 milímetro, como eu dizia, dividido por 1000. Então a gente tem que pegar a régua aí, ó. Então aquela partezinha ali em vermelho é o milímetro. A gente pega o milímetro, então, e divide 1 milímetro por 1000. E a gente tem, então, daí a micra. Tá? E essa bactéria que foi encontrada, nós teríamos que pegar a micra e dividir de novo por 111. E aí nós temos essa bactéria aí de 0,09 microns. Agora no plural. Micra, singular. Microns, plural. Uma unidade de medida muito pequena. Mas, para Demócrito, 460 a 370 a.C., filósofo considerado tomista, porque ele vai falar do átomo. Temos ele aí pintado pelo importante Giuseppe Antonio Petrini. Esse é um pintor aí do barroco muito importante, tá? Com pinturas belíssimas. Então este Demócrito que está ali foi
pintado a óleo por este italiano. E Demócrito, então, junto com o Leucipo, que teria sido professor do Demócrito, né, a primeira metade do século V antes de Cristo. Leiam ali, por favor, primeira metade do século V antes de Cristo. Leucipo e Demócrito, eles defendiam que se as coisas se movem, elas se movem em algo. Uma flecha lançada, ela se desenvolve, ela se move no espaço, né? E esse espaço tem algo. E para eles era o vazio, né? Mas eles pensavam assim, mas não pode ser o vazio, 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 completo vazio. Porque em havendo completo vazio, talvez não houvesse nada. Porque as coisas têm que vir de algo, não é mesmo? Nada vem de nada, então as coisas precisam vir de alguma coisa. Então eles postularam que existiria uma menor partícula, a partícula tão pequena, que ela não seria divisível. E aí então eles cunharam o termo átomo. Aí tá o Leucipo, né? Ele tá representado pelo importante Luca Giordano, também pintor, né, contemporâneo ali do Petrini. Importantes pintores, né? Então esses dois filósofos, Leucipo, professor de Demócrito, e ele, cunharam então a palavra, o termo átomo. Temos ali a palavra escrita, né, em grego, né? Átomo seria a junção do a, que significa não, mais a palavra tomos, ou tomos, divisível. Ou seja, é aquilo que não é divisível. De lá para cá, esse termo átomo é o que sempre é usado para designar a menor parte da matéria. Aquela que não há menor do que ela. Como eu diria ali, né? Como eu dizia, a célula é a menor parte, né, de um ser vivo, é a célula, né? Mas sabemos que a célula, ela tem várias partes menores do que ela mesma. Isso também acontece com o átomo. Então essa é a nossa viagem aí pelo mundo da biosfera. Claro que aqui a gente já está nas outras esferas, né? Porque estamos falando de matéria, qualquer matéria. Então o átomo, né? O átomo tem essa representação aí, né? Usual, o núcleo, que é um próton e um nêutron, e ele tem uma nuvem de elétrons em volta, não é mesmo? Mas então se tem o elétron é menor que o próprio átomo. Se tem um núcleo ali, com um próton e um nêutron, né? Esses dois são menores que o próprio átomo, não é? Então existem partes da matéria que são, né, menores do que o próprio átomo, não é? Os cientistas chamam essas matérias de quarks. São partículas, né? São partículas tão elementares que chegam a ser menores do que o... Elas vão compor o núcleo do átomo. Bom, aquela primeira imagem ali é uma representação usual, como eu dizia, do átomo, né? Essa que vai entrar agora já é uma imagem mesmo, né? Essa é de 2020, agora, 2020. Foi tomada por um microscópio eletrônico japonês que é capaz de entrar em tamanhos nanométricos. Ou seja, ultra micro pequenos, né? Que nem aquela bactéria que eu havia mostrado ali. Ela é uma ultra microbactéria. Então, é até por aí aonde nós, seres humanos, chegamos na nossa viagem aí pelo mundo da matéria, pelo mundo do orgânico, né? Enfim, respectivamente, né, da matéria, os átomos, né, os quarks, as partículas. O Albert Einstein falava em fótons, né? E depois vieram outros que falam sobre os bósons, os neutrinos, e aí, enfim, né?
São partículas subquânticas, né? Da física quântica. E em termos de seres vivos aí, as células e suas partes, né? Se nós pegarmos aquela partezinha da célula ali do complexo Golgiense, dá para abri-la, né? E, e talvez ela atinja quilômetros para alguns. Imagina o tamanho do que estamos tratando. Parece assim que cada vez que nós melhoramos a lente que pesquisa, aquilo que é pesquisado se afasta. Parece assim que cada vez que nós damos um passo buscando o conhecimento, ele dá um passo atrás e se afasta. Parece assim que cada vez que nós vamos ao encontro daquilo que estamos pesquisando em ciência profunda, parece que aquela realidade se demonstra ser ainda mais complexa. É muito interessante. Então, só para brincar aqui, né, uma coisa mais lúdica, vamos dizer assim, né, eu estou querendo colocar. Até onde fomos em termos de biosfera? Vamos seguir a nossa introdução aqui. E até onde o ser humano já viajou em termos de hidrosfera? Até onde já fomos? Antigamente se dizia que o ser humano já conhecia muito bem o planeta, mas não conhecia as profundidades dos oceanos. Será isso verdade hoje em dia? Esses amigos aí, né, que entram agora na tela, a Catherine Sullivan, nascida em 1951, e o Victor Vescovo, 1966. É interessante a história desses dois. Ela é uma astronauta, é considerada a primeira mulher a ter andado no espaço, né? Ela flutuou no espaço. Ela é uma geóloga, astronauta da NASA, e ele um economista, um cara que investe, um cara daqueles caras que são podres de rico e que investe em ciência, em tecnologia, em novas formas de conhecer, enfim. Esse homem, o Vescovo, ele é fascinado em profundidade. Então ele queria descer na maior profundidade dos nossos oceanos. E ele conseguiu junto com ela. E mais outros, né? Foram 6 ao total. Eles mergulharam bem aqui, onde está entrando esse mapa, ó. Nós temos aqui o Japão, tá? As 4 ilhas do Japão. Aqui está a China, como vocês bem podem ver. As Filipinas, Indonésia, Papua Guiné. Aqui está o norte da Austrália, ó. E, então, mais aqui, ó, a sudeste do Japão, há um conjunto de fossas abissais profundas. Vai a quase 11 quilômetros de profundidade. A montanha chamada Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra, ela cabe ali dentro. Então eles mergulharam bem aqui, ó, onde está a Challenger Deep, que é a parte mais profunda aqui desse conjunto de fossas, né? Esse pontinho vermelho aqui. Eles foram com uma nave especial, não é espacial, né? Especial. Eles desceram, então, a uma profundidade de mais de 10 mil metros. Foram 10.929 metros. Eles bateram o recorde de profundidade. Eles estiveram aqui. Aqui essa linha branca representa o Everest. Se ele fosse jogado aqui dentro de topo, de cume, né, ele caberia, né, ele viria até aqui. O Vescovo e a Sullivan foram mais fundo ainda, ó. Foram a quase 11 quilômetros de profundidade, tá? Que é a profundidade máxima. Não tem como chegar lá porque é muito fino, né? Como vocês podem ver, é em V, né? Então nem o próprio submarino entra, né? Então, esse ponto da Terra, pessoal, no Oceano Pacífico, tá? Ele é tão profundo, mas tão profundo,
que a luz do sol não ilumina. Então esse submarino especial no qual eles desceram, ele era iluminado. Para poder iluminar. Então eles queriam entender melhor, né? Como é que era essa profundidade abissal. Fizeram registros, né? E isso é o que mais longe nós fomos em termos de hidrosfera. Depois nós vamos ver o que eu estou querendo dizer com isso, né? O muito pequeno, né? O micra. O muito profundo, né? 11 quilômetros. 0,09 microns. 11 quilômetros. Vamos seguir. E em termos de atmosfera, né? Até onde nós já fomos? Vimos a biosfera, a hidrosfera, agora a atmosfera. Até onde já fomos? Em termos de atmosfera, quem nos presenteia com o recorde é esse homem que entrou na tela aí. Vive ainda, né? Nascido em 69. É o Baumgarten. É o Felix Baumgarten. Ele é na verdade ele é mais que isso, né? Ele é um cara especializado em saltos, mas ele ele iniciou como sendo paraquedista austríaco. Então, esse é um paraquedista austríaco e ele protagonizou um salto que bateu 3 recordes, né? Ele pulou dessa cápsula, tá? Isso foi em 2012, 14 de novembro de 2012. Ele teve a coragem de pular dessa cápsula aí, ó. E aí tá a foto, né, dele pulando. Ele subiu tão alto na atmosfera, tão alto, mas tão alto, que era possível ver a curvatura da Terra. Ali está. Ele demorou 2 horas e 35 segundos subindo. Tá? E de lá ele pulou. Ele queria quebrar alguns recordes, né? Ele queria quebrar primeiro... Pulando, eles calcularam, né? A turma... Na verdade, isso aí foi um projeto desenvolvido pela a multinacional Red Bull, né? A mesma do energético. Eles chamaram de Red Bull Stratos, né? Eles queriam quebrar 4 recordes. Primeiro, o do pulo mais alto, né? O ponto mais alto que o ser humano já chegou na atmosfera. Isso eles conseguiram, né? Depois eles queriam quebrar o recorde a maior velocidade já atingida por um ser humano sem utilizar nenhum meio mecânico para isso, né? Nenhum motor, nem nada, só o ser humano em si, né? Que é o que eles conseguiram também. Terceiro, eles queriam fazer o voo em queda livre mais longo, que eles também conseguiram. E em quarto, eles queriam chegar a fazer a queda mais longa, né? A queda mais longa de todas. Isso eles não conseguiram alcançar, né? Teve um outro que pulou também de uma altitude parecida e conseguiu ficar mais tempo caindo. Esse nosso amigo aí, o austríaco, ele ficou 4 minutos e 19 segundos em queda livre e um total de 9 minutos e 3 segundos em queda total, né? Então, quando chegou a 4 minutos e 19 segundos, ele abriu o paraquedas, né? E ele subiu a uma altura de 38.969,4 metros, quase 40 mil metros, né? Quase 40 quilômetros. Ou seja, ele foi na parte mais alta da atmosfera, né? Que permite, pelo menos, que um salto desse, né? Porque a gente viu numa das nossas aulas que nós falávamos sobre a atmosfera, que se atinge uma camada da atmosfera chamada de termosfera, ou da linha da termosfera com a exosfera, então é ali onde os meteoritos se desintegram a temperatura muito alta. Claro, ali o Baumgarten não conseguiria ter chegado porque ele ia morrer, né? Ele ia simplesmente derreter em virtude da caloria e, né, enfim, né, a densidade que a atmosfera tem ali e tudo mais, né? Então, até nós vimos que é uma das últimas camadas, né, que nós temos de proteção para o nosso planeta. Mas então ele chegou a quase 40 quilômetros, né? Batendo o recorde de salto mais alto, né?
E ele também bateu o recorde de velocidade, ele rompeu a barreira do som. Na verdade, ele viajou a 1,14, né? 1,24, aliás. 1,24 vezes mais rápido que a velocidade do som. A velocidade do som, para vocês terem uma ideia, é de 340,29 metros por segundo, né? 340,29 metros por segundo. E ele atingiu 373 metros por segundo. Claro, a velocidade do som, né, é de 340,29 metros por segundo no nível do mar, né? Em condições, como se diz assim, normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim, né? No nível do mar ali, então o que viaja nessa velocidade é o som, né? E o Baumgarten, ele foi a 373 metros por segundo. Então esse é até onde já fomos em termos de atmosfera, essa nossa fina camada. Podemos dizer que até aí, né? Eles fizeram também uma série de medições, eles queriam conhecer qual é a velocidade que se atinge, quanto tempo demora, quais são as camadas, né? Como é que se comporta um corpo em queda livre. Tudo isso eles conseguiram registrar, né? Então isso é até onde se foi em termos de atmosfera. Então, agora a última pergunta. Até onde o ser humano já foi em termos de litosfera? A esfera das rochas. Até onde já fomos? Bom, a profundidade maior que se chegou então foi com a viagem ao centro da Terra de Júlio Verne, 1828 a 1905. Está aí o Júlio Verne, né? Escritor importantíssimo, né? 1828 a 1905, escritor francês. Está aí uma foto dele batida, né? Registrada, retirada pelo Félix Nadar, que entrou ali, ó, 1820 a 1910. Esse Félix Nadar, ele foi um cara muito importante em termos de fotografia. Ele, além de fotografar Júlio Verne, ele fotografou inúmeros outros homens ilustres da ciência, das artes, né, da época dele. E Júlio Verne escreveu então esse livro Viagem ao Centro da Terra, que conta a história, lá em 1864, de um professor alemão, né, que viaja junto com o seu aluno e mais alguns acompanhantes até o centro da Terra. Isso é ficção científica. Isso nunca aconteceu. Isso só aconteceu na literatura. Na época de Júlio Verne, na verdade nem se sabia como era a estrutura interna da Terra, né? A ciência da geologia, ela só começa a evoluir mais mesmo no século XX para cá. Ela é uma ciência mais recente. Embora várias das teorizações tenham sido feitas até mesmo pelo Júlio Verne. Ele ajudou, né, a conversar sobre ciência, né? Embora o que o livro dele relata é uma impossibilidade. Há um filme também bem mais moderno que não tem nada a ver com o Júlio Verne, chamado Viagem ao Centro da Terra, onde uma equipe de cientistas malucos com uma nave especial que projeta um laser vai abrindo buracos e viaja até o centro da Terra para reativá-lo. O argumento do filme seria esse: a atmosfera terrestre estava se perdendo. Então o planeta estava perdendo aquela proteção natural que ele tem, que impede que os raios solares, os raios mais fortes, né, os ultravioleta e até mesmo o vento solar, né? Então a atmosfera segura isso, né? E também os cinturões de Van Allen que o planeta tem em sua volta seguram esse vento solar, em virtude da força eletromagnética que o planeta tem. E essa força eletromagnética, ela só existe em virtude do giro, do movimento do núcleo interno, como veremos. Se o núcleo interno para, essa força gravitacional vai se perdendo, a atmosfera se perde, vai embora com o vento solar,
e o nosso planeta fritaria. Então o argumento do filme é esse: eles vão até o núcleo e lá eles detonam uma bomba nuclear lá, ou algumas bombas nucleares, atômicas, enfim, e fazem com que o núcleo volte a girar. Esse é o argumento do filme. Pessoal, tudo isso é uma impossibilidade, tá? Isso fica só na ficção, no caso do Júlio Verne, que não deixa de ser ficção científica, já com esse livro aí, né? Viagem ao Centro da Terra. Mas até onde já fomos, né? Esse é um dos famosos buracos artificiais que nós temos aí, né? O Mirna, na Sibéria, tá? Quem olha esse buraco aí acha, puxa, que profundidade. Ele não chega a 500 metros, tá, pessoal? Não chega a 500 metros. Isso em termos de crosta terrestre é ridículo. A crosta terrestre, ela tem, em média, 40 quilômetros. Esse é considerado uma das minas mais profundas para extração de pedras preciosas que se tem notícia, é a de Mirna. Não chega a 500 metros. Então, viagem ao centro da Terra, aonde chegar no centro mesmo, não tem como, né? Vamos ver ainda por quê. Mas até onde o ser humano já viajou em termos de litosfera, então vamos insistir. Aqui nós temos a Península de Kola, ó. O que está em begezinho mais claro é a Rússia, tá? Aqui o Oceano Pacífico, aqui o Oceano Glacial Ártico, tá? Aqui do norte. E aqui em vermelhinho é a Península de Kola, na Rússia. Aí depois aqui nós temos Suécia, Finlândia e Noruega, a Península Escandinava, ó, e aqui é a Península de Kola. Por que eu estou mostrando a Península de Kola com destaque? Porque é ali que está o ponto mais profundo que os seres humanos já cavaram. Isso na época da União Soviética ainda. A Guerra Fria estava a todo vapor e a Guerra Fria entre o mundo capitalista, Estados Unidos, e o mundo socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, a União Soviética, essa Guerra Fria que havia entre os dois, depois nós vamos estudar isso aí mais adiante, o que foi a Guerra Fria, todos esses detalhes, né? A Guerra Fria deles não era só assim uma disputa para ver quem chegava primeiro no espaço, quem fazia o submarino que mergulhava mais profundamente. Abre parênteses, tá, pessoal? Um submarino desses, mesmo altamente tecnológico aí, ele vai a 3 km, 4 km, quando muito. Fecha parênteses. Abre parênteses de novo. A China tá anunciando agora, 2020, que já foi perto do recorde aí do Vescovo e da Sullivan. Perto de 10 quilômetros de profundidade, um pouco mais. A China diz que tem, né, um submarino que eles estão chamando de lutador. Não me lembro agora qual era a palavra em mandarim, né, em chinês para isso. Mas isso seria, se confirmar e tudo, seria uma maravilha tecnológica, porque um submarino não vai tão fundo assim. Mas voltando aqui para este ponto mais profundo que já se cavou, né, na Península de Kola, ele é conhecido como Buraco de Kola, tá? Porque fica na península de mesmo nome. E este foi cavado por uma broca. Então, na Guerra Fria, a União Soviética e Estados Unidos também queriam perfurar a crosta terrestre. Eles queriam conseguir perfurar toda a crosta e atingir o manto para ver o que aconteceria. Bom, a gente mais ou menos sabe o que acontece, né? Quando a crosta tem qualquer fissura, qualquer furo, nós temos um vulcão. Então o magma que está por baixo, que é o manto, o magma incandescente, ele flui para cima. Eles provavelmente iam se deparar com um belo de um acidente, né? Se conseguissem ter furado toda a crosta terrestre. E eles perfuraram muito fundo. Para o ser humano isso é muito fundo. Eles foram a mais de 12 quilômetros.
Eles perfuraram 12.226 quilômetros. Vocês notem que é um poço, um furo pequeno. Ali está o homem, tá? Com os 2 pés dispostos sobre esse poço que foi blindado, foi fechado, foi selado pelos soviéticos, né? Tem uma série de besteiras, boatos, enfim, mitos, lendas sobre esse buraco na internet, né? Há canais de youtubers que até confundem, dizendo que aquele primeiro buraco que eu mostrei, o de Mirna, é o de Kola. Coisa que não é, né? Tem várias imagens na internet também que mostram como seria o interior desse buraco aí. Eu não coloquei nenhuma aqui porque nenhuma delas é confiável. Se nós pudéssemos retirar a tampa aí, essa tampa aí desse buraco, nós olharíamos para baixo e veríamos um buraco sem fundo, né? Não conseguiríamos encontrar o fundo. Mesmo que iluminássemos com uma lanterna altamente potente, nós não veríamos o fundo, porque ele tem 12.226 metros, né? Mais de 12 quilômetros de profundidade. Os soviéticos simplesmente desistiram de continuar furando, porque a ciência foi avançando e as ondas geradas pelos terremotos permitiram que o ser humano fizesse como se fosse assim a ausculta do interior da Terra. Então, em seguida, já a ciência passou a entender que a crosta terrestre ela era realmente muito profunda e o ser humano, para perfurar tudo isso, precisaria de muito mais tempo. Eles demoraram 20 anos furando esse buraco aí, pessoal. 20 anos. Isso é furado com uma broca, que não é uma broca comum. Aí a gente faz furo em parede, uma broca. É uma coroa, na verdade. A coroa vai perfurando, ela vai seccionando a rocha e por dentro dela mesmo é que vai subindo o material que é retirado. Então são coroas que vão furando, né? Tem que ser substituídas, porque vão quebrando, encontram rochas mais resistentes e com o tempo mesmo elas vão aquecendo, derretendo, quebrando, enfim. É um processo demorado, tá? Então isso é o que se foi. É até onde se foi. Então eu pergunto para vocês agora, até onde a gente foi em termos de litosfera, comparando com biosfera, comparando com hidrosfera e comparando com atmosfera. Na litosfera, nós fomos numa profundidade muitíssimo menor. Não se sabe muito da profundidade planetária, da estrutura interna da Terra. É impossível ir até lá. Um poço de petróleo agora publicado também pelos chineses, né? Os chineses estão nessa onda de serem os melhores, os maiores, os mais rápidos. Isso é coisa de potência, né? Que começa a ser hegemônica, ou seja, a ser potência sozinha. Isso é coisa que potência começa a fazer, né? Eles acabam sendo os mais rápidos, os melhores, os mais fortes. Então, eles agora, em 2020 também, eles anunciaram o poço de petróleo mais profundo do planeta Terra. 8.882 metros. Batendo um recorde, né? Vejam, né? Isso é pouco. Eu acabei de dizer que a litosfera, né, a crosta tem 40 quilômetros. 8 quilômetros. 40. Então aí está a estrutura interna da Terra. Isso que eu queria chegar, tá? Com essa contextualização assim um pouco mais, talvez, curiosa e, quem sabe, até divertida, né? O nosso planeta é assim. Ele se dispõe como uma cebola. Há geógrafos que comparam, né, se comparam a um ovo, né? Se geógrafos importantes comparam o planeta Terra a um ovo, por que eu não poderia também, né? Se nós comparássemos com um ovo, aqui nós teríamos então aquela parte... esqueçam, eu não vou comparar o planeta Terra com
um ovo. Ao menos não na aula de hoje. Vamos tomar essa imagem e vamos seguir com ela. O planeta se dispõe com um núcleo interno. Esse núcleo interno, os geólogos, eles postulam que ele tem... aqui agora uma coisa que nós temos que conversar. Ele é meio paradoxal, vamos dizer assim. Ele é sólido, mas ele é líquido. Por isso que ele é paradoxal, né? Sólido, mas líquido. É uma coisa que não pode ser e não ser. Senão temos um paradoxo, né? Mas o núcleo do planeta Terra, ele é paradoxal. Ele é tão aquecido, tão aquecido, tão aquecido, não se sabe qual é a temperatura certa. Também só se faz uma estimativa, né? Gira em torno, alguns falam em 4.500, 5.000 graus. Já vi literatura falando que com 3.500 graus. O que quer que seja, nessa temperatura, estará na forma líquida, derretida, fluida, como a água. Ele é composto de níquel e ferro, né? Por isso muitos livros trazem que o núcleo interno também é chamado de NiFe. Aí seria uma espécie de sigla, né? Ni de níquel, Fe de ferro, o NiFe, o núcleo interno. E só que ele se apresenta na forma física, porque ele está tão pressionado, tão comprimido, tão adensado, tem tanta massa em cima dele, a força gravitacional também, tanto peso sobre ele, que ele está na forma sólida. Mas se tudo isso fosse aliviado por um momento, nós veríamos que ele é fluido, líquido como a água. Esse é o núcleo interno. O núcleo interno, ele é envolvido por uma outra camada externa, né, a ele, chamada de núcleo externo. Tá? A composição tudo é disso aí. Então, como o interno eu já falei que é ferro, níquel. Ele é parecido com os meteoritos, né? Toda essa parte interna do planeta Terra é parecida com esses meteoritos que caem no planeta Terra. Numa pequena porção, num pequeno pedaço de material desses, nós temos muita massa condensada, adensado. Ele é muito denso, esse é o termo, tá? Para vocês terem uma ideia do que é densidade, tá? É a mesma coisa que nós compararmos aí sei lá, um bloco de isopor do tamanho de um automóvel, tá? Que densidade ele teria se fosse feito todo de isopor, material pouco denso, né? Agora, se nós pegarmos uma bola de futebol, mas feita totalmente de ferro e níquel, tá? Material super denso. Qual destes dois sólidos que eu propus aí para vocês num exercício mental, né? De uma experiência mental. Albert Einstein fazia experiências mentais, ele dizia. Qual desses vocês conseguiriam erguer um bloco de isopor aí do tamanho de um Fusca? Vamos colocar assim, um automóvel da Volkswagen, o Fusca. Se fosse de isopor, será que vocês conseguiriam erguer? Feito de isopor? Isopor nós chamamos de um material leve. Provavelmente conseguiríamos erguer, sim. Agora uma bola. Vamos pegar uma bola de basquete e construí-la de puro níquel e ferro. O níquel é o material da moeda. Será que conseguiríamos erguer com facilidade? Isso é o que é muito denso. A bola de basquete feita de níquel e ferro. E o que é pouco denso. Um material, por exemplo, isopor. O NiFe, o núcleo interno, ele é muito denso. Justamente porque os materiais mais pesados caíram, foram dispostos mais para o fundo, mais para o centro. Ele é envolto, então, com outros tipos de silicatos, que nós chamamos,
óxidos e outros tipos de metais menos densos. Depois nós temos, depois do núcleo externo, nós temos um manto. A gente chama essa parte aqui de manto. O manto, ele é feito de peridolito, que se chama. São outros tipos de minerais e sílicas e materiais, claro. Também nós podemos encontrar ali, são metais, podemos encontrar ali alumínio, um pouco de ferro, mas em outras proporções, tá? Então esse seria o manto. Depois nós temos entre o manto e a crosta propriamente dita, a litosfera propriamente dita, né? Nós temos uma pequena camada, ou ainda uma fina camada, fina do ponto de vista do todo aqui, né, pessoal? Do todo ela é mais fina, mas ela deve ter só essa camada aí, uns 35 quilômetros. Ela seria, né, então a camada mais fina, ou ainda talvez tão fina quanto a crosta, dependendo da região que a gente estiver. Isso varia, né? A própria crosta varia, como vamos ver. Essa seria a astenosfera. Então a camada mais externa, após núcleo interno, núcleo externo, manto. Aí nós temos a astenosfera. E após a astenosfera, nós temos então a crosta, propriamente dita, aqui onde vivemos, tá? A crosta também chamada, muitos teóricos a dividem em duas, né? Uma crosta superior, uma crosta inferior. A crosta superior seria composta mais de silício e alumínio, e aí isso vai gerar aquela sigla Si de silício, mais alumínio, mais Al. Então o Sial, tá? O silício e o alumínio, uma parte superior aqui da crosta, e uma parte inferior da crosta chamada de cima, porque ela tem o Si de silício mais o Ma do magnésio. Cima, silício e magnésio, tá? A crosta, então, ela tem uma profundidade ou ainda uma espessura, que nos continentes pode chegar a 70 quilômetros, e nas partes de assoalho oceânico a 40, 55, 30, 35 quilômetros de espessura. Então, é na crosta que nós teremos, então, por vezes, rupturas, fissuras, limites entre placas tectônicas. Nós vamos ver que essa crosta aqui, ela não é inteiriça, ela é toda quebrada e com partes que ora são limites transformantes que se raspam, ora são limites de mergulho com subducções, ou seja, convergentes, se encontram, não só raspam, mas encontram. E ora tem limites entre placas que nem se encontram, nem se raspam, elas se afastam, fazem afastamentos. Então nessas zonas, que será o nosso próximo conteúdo, de limites entre placas tectônicas, nós temos então os vulcões, a atividade vulcânica, o magma incandescente, ele vem à tona, né? Nós veremos também nas próximas aulas que, agora tomando tudo isso que nós estamos vendo aí, o planeta inteiro, tá? Essa estrutura interna dele, tá? Ele tem um comportamento, por assim dizer, orgânico. Orgânico. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele tem movimentos internos aqui, ó. Como a parte central é mais quente, o que é mais quente é menos denso, tende a subir. Ao subir, resfria-se. Ao se resfriar, torna-se mais denso. E aí desce. Ao descer, se esquenta, se aquece novamente. E ao se aquecer, fica menos denso. E sobe. E depois, de novo, esse ciclo
se renova. Então nós temos movimentos convectivos. O nosso planeta, ele tem movimentos contínuos no seu interior, que faz com que a camada mais superior, o relevo externo, que é onde vivemos, a litosfera onde moramos, ela vá apresentando, ora, montanhas mais ou menos desgastadas, porque mais ou menos antigas, né? E formas de relevo das mais variadas. A morfologia, a geomorfologia do planeta mais externa, ela tem a ver com os movimentos internos. E claro, com os esforços da atmosfera, né, sobre esse relevo. Vento, chuva, o próprio sol. Né? Então, nós veremos nas próximas aulas que o nosso planeta, ele é orgânico. Agora, o que eu dizia, nós vimos que o nosso planeta ele tem um perímetro de aproximadamente 44 mil quilômetros. Se nós passássemos uma cinta ao redor do planeta, 44, arredondando, 44 mil quilômetros. Um poço de petróleo chinês que bateu o recorde, que não atinge 9 quilômetros. É um limite? Um buraco que foi furado pelos soviéticos com 12 quilômetros. É uma viagem ao centro da Terra? Nós conhecemos pouco ainda, pessoal, sobre o interior do planeta Terra. O que nos chega do interior do planeta Terra nos vem das ciências, essas ciências duras, né? Essas ciências rígidas, que são construídas com muitas... seguindo todos os passos científicos, né? Enfim, gerando a partir de um problema, gerando hipóteses, testando essas hipóteses, trabalhando também em laboratório, né? Em prensas extremamente potentes que conseguem reproduzir a pressão de muitas e muitas atmosferas sobre os metais a grandíssimas temperaturas, para ver o que acontece com eles e aí entender como seria o interior da Terra. E também, como eu dizia, cada vez que acontece um terremoto, que ondas se propagam nesses fluidos aqui, ó, ou nesses materiais plásticos, os aparelhos sensibilíssimos, que são os sensores, né? Os sismógrafos, eles registram qual é a amplitude dessas ondas, e uma vez registrado num lado do planeta um terremoto que vai gerar ondas, depois nós vamos ver no seu hipocentro, no seu epicentro. Então, bom, como eu dizia, deu uma falhada o vídeo, né? Então, terremotos que acontecem aqui num lado do planeta e que geram ondas sísmicas que vão se desenvolver nesses materiais mais ou menos fluidos ou plásticos e que vão atingir o outro lado do planeta. Essas ondas, elas dizem muito do por onde elas passam. Se elas refletem, se elas batem e passam, ou seja, refratam, né? Reflexão, bater, voltar, bater, passar, refração. Como é que são essas camadas, né? Tudo isso os geólogos conseguem ter uma boa ideia, né? Mas é claro que uma viagem ao centro da Terra, como queria Júlio Verne em seu clássico Viagem ao Centro da Terra, de 1640,
isso não foi possível, ainda não foi feito. Então fizemos uma viagem aí nas esferas do nosso planeta Terra. Começamos com a biosfera, os limites que nós já tentamos vasculhar. Depois a hidrosfera, os limites que nós já tentamos mergulhar, né? Depois com a atmosfera, os limites que nós já tentamos aí quebrar, né? E entender. E agora com a atmosfera, até onde fomos também e o que sabemos. Considerando essa como uma aula introdutória. Que fica a noção de que ainda das esferas que o ser humano utiliza para estudar as ciências aí da vida, a biologia, as ciências também dos fenômenos naturais, a física, né? Não a educação física, mas a física, né? Que procura entender os fenômenos naturais e a geologia, enfim, né? Os geofísicos, né? O casamento entre a geologia e a física. Tudo isso, o que menos a gente conhece, vamos dizer assim, são as camadas internas do nosso planeta, né? É onde menos nós podemos nos aprofundar. Até porque é impossível uma nave espacial que chegue nessas profundidades aqui, né, mergulhando aí a 200, 300, 400 quilômetros. Não, nós não temos, porque tudo, as temperaturas seriam tão altas que derreteriam qualquer material. Enfim, termina aqui mais um Drops com o professor Donarte. Até a próxima!